Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Professor Wallace de Física. Nesse vídeo falarei sobre cinemática. Dividirei essa aula em algumas partes para não ficar tão grande. Então vamos lá à aula. Cinemática escalar e velocidade média. Então vamos lá. Começando por uma piadinha, né? Dica de beleza: ande sempre com um amigo mais feio que você. E nessa ideia de andar, né, a cinemática, ela basicamente estuda a questão da gente diferenciar o que é repouso do que é movimento. Por exemplo, o estudo, né, de cinemática é o estudo do movimento, assim como a expressão do significado da palavra cinematografia, que é uma palavra maior para cinema, né, é um conjunto de métodos e processos utilizados para a reprodução fotográfica de movimento, ou seja, são várias fotos que, quando passadas uma muito rápida após a outra, dá a noção de movimento. Né? E aquele sensor de movimento, que é o Kinect. Então, né, somente para a gente aí observar aonde é que a gente encontra isso anteriormente. Mas, primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem que, para a gente analisar se um corpo tem movimento ou em repouso, é necessário isso aqui, ó, o referencial. E esse referencial ele pode ser um referencial inercial ou um referencial não inercial, beleza? Ou seja, para a gente analisar se o corpo tem repouso ou não, vai ser sempre relativo, porque vai depender justamente desses fatores aqui. E aí, vamos entender melhor. Quando a gente analisa, por exemplo, uma placa de trânsito, somente com uma placa, a gente não vai conseguir identificar se existe esse movimento ou não. Eu vou precisar, por exemplo, em dois instantes diferentes, observar duas placas diferentes. Né? Se a placa, em dois instantes, for exatamente a mesma, né, eu estou em repouso. Se em dois instantes diferentes eu tiver duas placas diferentes, eu estarei em movimento. E aí, essa placa vai ser o que a gente chama de referencial inercial. E por que essa placa vai ser um referencial inercial? Porque ela está parada. Né? E por estar parada, a gente sabe que é a gente que está se movimentando, não o objeto. Beleza? Mas aqui anteriormente eu tinha falado que é relativo, né? Ou seja, a gente pode dizer que se eu estou em movimento em relação à placa, a placa também está em movimento em relação a mim. Mas você pensa assim, pô, Wallace, mas a placa não se move? Sim, a placa não se move. Mas em relação a mim, eu estou me aproximando da placa e, consequentemente, a placa também está se aproximando de mim, mas não é a placa que se desloca. É eu que me aproximo e, mutuamente, essa aproximação é diminuição de distância. Então, a minha distância diminui em relação à placa e a placa tem a sua distância diminuída em relação a mim. É isso. Então, se a gente vê uma placa, depois a outra, movimento. Beleza? E aí a gente precisa entender a diferença justamente de, para analisar o que é a velocidade média, né, diferenciar o que é tempo de intervalo de tempo. Tempo a gente pode dizer que é algo mais filosófico, né, tanto que o estudo do tempo, né, tem terminologias diferentes. Cronos, né, que é aí a questão do tempo cronológico, é o que a gente, né, mede, e o kairos, que é aquele momento, é como se fosse eu ando. Então, nesse momento, eu ando, mas não necessariamente eu vou andar depois, ou que eu já tenha andado. Então, o termo tempo é um termo filosófico. O que a gente mensura é intervalo entre dois instantes de tempo. Então, agora e daqui a algum tempo vai ter passado, sei lá, 2 minutos, 2 horas, 2 dias. Pegaram a visão? Então, como a gente já havia comentado, né, eu consigo analisar, devido a uma placa, qual é a minha posição e qual é o meu deslocamento em relação a outra placa. Mas se você observar aqui, eu tenho um horário em que eu passei nessa placa e eu vou ter outro horário em que eu passei nessa outra placa. Ou seja, devido à mudança de posição e à mudança do tempo, ou seja, devido a um intervalo de tempo, eu consigo analisar ali qual vai ser, né, o quão rápido eu vou me deslocar. Beleza? Então aqui, né, se você estiver esperando alguém, essa pessoa não passa, a pessoa não chega, você acaba morrendo, entre aspas. Então vamos lá. O que é o conceito de deslocamento e qual a diferença de deslocamento, trajetória, distância? Isso é muito importante.
Quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme, a gente simplesmente vai andar em linha reta. Então, a diferença de deslocamento, trajetória e de distância, ela fica muito mais próxima, esses dois conceitos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa rua aqui, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e essa outra rua aqui, na Borges de Medeiros. Então, se eu quiser vir de um lugar para o outro, eu tenho que fazer essa trajetória aqui pela linha, né? Esse vermelho aqui do Google Maps mostra que está engarrafado. Mas eu tenho que fazer toda essa trajetória aqui, ó. Vim, pá, pegar o retorno para ir em direção a Ipanema, chego nessa região aqui. Mas, se eu quiser fazer o movimento contrário, se eu quiser fazer esse movimento ao contrário, eu vou sair daqui, né, para chegar aqui, eu vou fazer esse movimento, pegar essa mesma Borges de Medeiros, vir para cá, pegar em Botafogo, o cemitério João Batista, para chegar aqui. Ou seja, não necessariamente a trajetória que eu faço para ir de um lugar para outro é a mesma trajetória voltando. Trajetória, então, vai ser qual vai ser o conjunto de passos que eu vou dar, quais vão ser os semáforos que o carro vai passar. Isso é a trajetória. E a distância vai ser na quilometragem que eu vou fazer naquela trajetória toda. E qual é a diferença de deslocamento, né? Então, o deslocamento vai ser simplesmente uma linha reta da origem, aqui é a minha origem, e aqui é o meu destino, fim. O deslocamento vai ser essa linha reta que vai ligar esses dois pontos. Então, vai aparecer uma seta aí, esse é o deslocamento. Mas, enquanto a trajetória é diferente, enquanto a distância vai ser diferente, se o ponto de origem e chegada é o mesmo, a trajetória e a distância pode acabar sendo diferente, o deslocamento só muda o sentido, porque continua sendo uma linha reta. Só que enquanto era da direita para a esquerda, agora passa a ser da esquerda para a direita, né? A origem e o destino mudam, né? Então acaba que o número que representa o deslocamento ali seria exatamente o mesmo. Outro exemplo aqui, ó. Essa linha vermelha representa a trajetória desse objeto que vai cair desse avião aqui. Então, a linha vermelha é a trajetória. A distância vai ser o medir quanto que tem de comprimento essa linha vermelha. E qual é o deslocamento? Aqui é a origem e aqui vai ser o final da trajetória dele. Então, é só uma linha reta. Isso vai ser o deslocamento. Então, quando você observa aí a trajetória da caixa, né? Essa é a trajetória da caixa, então o deslocamento é essa linha reta que eu desenhei e a trajetória é essa linha vermelha. Então, como você pode perceber aí no GIF, é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a falar de movimento retilíneo uniforme, eu só posso ir para a direita ou para a esquerda. Como se eu posso apenas ir para a direita ou para a esquerda, se eu for para a direita e parar, esse vai ser o meu deslocamento. E, por consequência, também vai ser a minha distância. Então, na minha RU, quase que em todas as vezes, quase, mas nem sempre, o deslocamento e a distância vão ser a mesma coisa. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho minha posição inicial, que é esse 0, e minha posição inicial aqui desse carrinho é 10. E aí esse carrinho vai para algum outro lugar. Ele vai chegar no 50. Então, esse 50 é minha posição final. A distância entre essa posição inicial e essa posição final é o que a gente chama de deslocamento, mas como uma linha reta a gente também pode chamar de distância. Beleza? Então aqui, se eu estiver saindo do 10 indo para o 50, eu tenho um deslocamento positivo. Deslocamento é sempre a posição final menos a posição inicial, que vai dar 50 menos 10, que vai me dar 40. 40 quilômetros positivo, e consequentemente eu estou indo para a direita, senão o sentido positivo para cá, é como se eu estivesse indo, beleza? Agora, se eu fizesse o movimento agora contrário, né, recuando, andando de ré, eu estaria voltando. Quando eu fizer o deslocamento voltando, final é o 10, então não é mais inicial, agora o final é 10 e não é mais o final 50, o inicial passa a ser 50. Então, quando eu fizer final menos inicial, isso vai dar negativo, menos 40. Então, aqui eu tenho um deslocamento positivo indo e um deslocamento negativo voltando. Aí você pode se perguntar, se eu tinha falado que em algumas condições, Wallace, o deslocamento e a distância são iguais, mas não existe distância negativa, existe só distância positiva. Você está corretíssimo. A diferença é que o sinal
do deslocamento é para representar apenas para onde ele está indo. Não quer dizer que existe deslocamento negativo a nível de distância, sim que se é positivo esse deslocamento ele está indo para a direita. Se é negativo esse deslocamento ele está indo para a esquerda, ou positivo indo para cima, negativo indo para baixo. Entendido? E se a gente for analisar na trajetória como um todo, ele indo e voltando, foi saldo 10 e voltou para o 10. No final, ele chegou no mesmo lugar. Se ele chegou no mesmo lugar, o deslocamento resultante no todo é 0. Né? Então, como deslocamento a gente pode atribuir como sendo a distância do ponto onde ele saiu até onde ele chegou. Se ele saiu do 10 chegou no 10, 10 menos 10 dá 0. É como se a gente pudesse fazer essa piadinha do índio e víndio. Piadinha maneiro, olha essa piadinha maneira. Continuando, é muita palhaçada, mas é muita palhaçada. Então, o que é velocidade média? Qual é a dependência dele? Então, ó, velocidade média vai ser deslocamento no tempo. Velocidade média, deslocamento sobre o intervalo de tempo. E aí a gente consegue entender o padrão. Maior velocidade, maior deslocamento, maior velocidade. Menor intervalo de tempo, maior velocidade. Ou seja, eles são inversamente proporcionais, né? Velocidade e o intervalo de tempo. Então, ó, a gente pegar aqui, por exemplo, a distância entre Pelotas e Piratini. Né? A distância entre elas ali não apareceu ali direitinho com a distância, mas o deslocamento é esse. E tudo isso aqui, ó, é a trajetória. Então, se desse para a gente andar em linha reta, seria muito mais próximo. Beleza? Então, a distância entre essas duas cidades, 94,8 km. O tempo gasto ali pelo Google é de 1 hora e 18. Então, para a gente calcular qual é a velocidade média, primeiramente eu precisaria fazer uma conversão para saber o quanto que esses 18 minutos equivalem em horas. Então, aqui eu tenho uma conta, 60 minutos, 1 hora, 18 minutos, x. Aí eu vou saber quanto que vale 18 minutos para hora. Você poderia fazer isso também já com o próprio 78 minutos está para x também. Aí eu vou colocar uma linha para não confundir com esse x. E aí você vai ter a seguinte conta. Né? 1 hora vezes 18 sobre 60 dá 0,3 horas. Isso é só 18 minutos. E para a gente ter os 78 minutos, dá 1 hora mais 0,3. E aí quando eu fizer essa distância dividido por essa hora, né, 94,8 km, que foi o que a gente andou de distância, a gente vai fazer aqui, ó, aproximadamente 73 km por hora. Se a gente pega agora outra cidade, a gente tem aqui, ó, 48 minutos de uma BR e aqui 1 hora e 23 minutos por outro caminho. Então aí a gente tem a distância entre elas, né? E aqui de algumas outras cidades. Então, se eu fizer agora aqui para calcular o tempo estimado entre a cidade de Pelotas e Canguçu, cidade de Pelotas, Piratini, cidade de Pelotas e Bagé, cidade de Pelotas, Herval e Jaguarão, essas são a distância. Quanto maior a distância, maior vai ser o tempo levado para chegar de um ponto até o outro. E a gente vai observar o que vai acontecer com o tempo à medida que a gente altera a velocidade. Quanto maior a velocidade, né, menor será o tempo. Então, aqui com 100 km por hora, o tempo vai ser bem menor do que com 60 km por hora. Então, vou abrir essas caixinhas aqui rapidinho para a gente interpretar bem e convido você a fazer essas contas aí na sua casa. Né? Dá uma pausa, pode abrir aí, você não está no colégio, né, mas abre aí o celular, calculador e faz essas contas aí. Tá? Então, se eu fizer a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, mas eu quero calcular o tempo. Então, o tempo é o ΔS, que é a velocidade, perdão, que é o deslocamento, sobre V, que é a velocidade. Então, tu vai pegar isso e dividir por isso, chega nesse resultado. Isso, dividir por isso, nesse resultado. Isso, dividido por isso, esse resultado. Sacou? E aí a gente chega, enfim, à equação horária da velocidade, que é o famoso sorvete. A equação horária mostra que a gente pode estimar qual é a posição dele, sabendo a velocidade e o tempo. Então, ele sai 10, chega a 50, 11 horas. E aí, se a gente fizer 40 km por hora, essa velocidade. E aí, a gente consegue fazer a construção de um gráfico. Aqui é um gráfico de posição em função do tempo, gráfico de velocidade em função do tempo.
Aqui a gente tem uma reta. Essa reta ela é uma reta crescente. Reta crescente, velocidade positiva. Reta decrescente, a velocidade vai ser negativa. E aqui, como é a velocidade, e a velocidade é constante, vai ser uma linha reta. E aí a gente tem diferentes valores de velocidade aqui. Só para a gente conseguir depois juntar todos esses comportamentos aí em um único gráfico. Então, vamos observar aqui agora, ó, esse daqui foi com uma velocidade menor. Chegou ao mesmo 50 km, mas com mais horas. Nesse daqui anterior, ele saiu 10, chegou meio-dia, 2 horas, e esse daqui ó, saiu de 10 e chegou a 10h30. Ou seja, a gente tem um gráfico ali diferente desse daqui. Não sei se você conseguiu perceber da sua casa. A diferença é simplesmente na inclinação. Mas a gente vai conseguir juntar todos eles numa só. E aí aqui a gente já tem um comportamento levemente diferente, que é o mesmo tempo, com a mesma velocidade, a gente vai chegar aí, ó, de 10 a 30, a velocidade de 20 km por hora. Com a velocidade maior, saindo às 10 e chegando às mesmas 11 horas, a gente chegou nos 50. Com uma velocidade maior ainda, a gente chega até os 70. Então, a gente consegue juntar esses gráficos todos, que a gente observou, para visualizar o comportamento. Todos esses carrinhos andando juntos, cada um deles percorreu uma distância o quê? Diferente. Um deles parou aqui no 30, o outro parou no 50, o outro parou aqui no 70. Qual deles é mais rápido? Aquele que percorreu uma maior distância em menor intervalo de tempo. Quanto mais para cima no gráfico de velocidade em função do tempo, mais velocidade mais para cima. Quanto mais para cima, mais velocidade. Espero que vocês tenham gostado. Se estiver com alguma curiosidade, convido vocês a assistirem a aula 2. Até breve, até a próxima.